Olá, meu nome é Luan Lima e hoje eu vou conversar com vocês sobre as sobrecargas ventriculares no eletrocardiograma. Eu vou começar me utilizando de um recurso que é a aprendizagem baseada em problemas, e esse problema começa assim. O paciente chega se queixando de síncope, angina e dispneia de esforço, o ictus palpável no sexto espaço intercostal, na linha axilar anterior, na ausculta, presença de bulha 4, ritmo regular em dois tempos, com sopro mesosistólico, mais audível em foco aórtico, com irradiação para as carótidas, que aumenta a intensidade durante a manobra de hand grip. Então, a gente tem aqui um caso sugestivo de estenose aórtica. Na estenose aórtica pode ocorrer essa sobrecarga ventricular, mais especificamente uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. E a gente tem aqui como pergunta, o que se espera desse jeito desse paciente? Então, a gente vai direcionar essa videoaula mais para para identificar os critérios de sobrecargas ventriculares. É interessante a gente saber que uma sobrecarga, a gente não consegue identificar uma hipertrofia ou uma dilatação do ventrículo pelo eletrocardiograma exatamente. Então, a gente usa a palavra sobrecarga, que aí pode ser um ou outro. A gente vai ter que ver em outros exames. A sobrecarga, ela vai ser uma força, uma adicional que o coração tem que fazer para poder suprir o débito cardíaco. Então, essa sobrecarga ela pode ser proveniente de um aumento de pressão ou um aumento de volume. Do aumento de pressão, a gente tem uma hipertrofia, que ela pode ser concêntrica ou excêntrica. Essa hipertrofia, ela é ocasionada pela força que o miocárdio tem que fazer contra uma resistência. Essa resistência pode ser proveniente de uma hipertensão arterial, de uma estenose aórtica, como é o caso, e isso vai fazer com que o miocárdio hipertrofie. Essas alterações a gente vai identificar no eletrocardiograma bem similar ao da dilatação. A dilatação ela é proveniente de um aumento de volume, então o coração ele vai se adaptar àquele volume naquela câmara e ele vai acomodar um maior volume na medida em que ele dilata. Essa dilatação ela pode ser não patológica, em condições em que o coração de atleta de alto desempenho, que ocorre essa dilatação do coração para acompanhar o desempenho dele. Então, a gente pode verificar também no coração de atleta algumas alterações de sugestivas de sobrecarga, mas não necessariamente seja de origem patológica. Quando a gente fala em sobrecarga, a gente pode identificar três alterações principais no eletrocardiograma. A primeira é uma onda mais durável, só que nem sempre ela vai aparecer nitidamente para a gente. É aproximadamente 0,1 segundos e não é tão nítido a gente identificar essa alteração. A segunda e a terceira são bastante sugestivas e o aumento da amplitude da voltagem e também um desvio de eixo. A gente viu ali que o ictus da pessoa palpável do sexto espaço intercostal desviado para baixo, dependendo se ele é um normolinho, e desviado para a esquerda, que na linha axilar anterior. A gente vê já um desvio de eixo, então a gente pode encontrar no eletrocardiograma também essas alterações. Em relação ao desvio de eixo, a gente tem que saber que o eixo normal é entre 0 e 90 graus. A gente vai ter D1 positivo e AVF positivo para poder identificar isso. Aqui todas as e o desvio de eixo, inclusive, na verdade, o eixo como um todo, a gente vai identificar por meio das derivações dos membros. Então, a gente tem aqui AVL, AVF, T1, D2. E a gente pode ter também uma condição normal, em que AVF for negativo e D1 positivo. Mas, nesse caso, o D2 tem que estar positivo e o eixo vai estar entre 0 e menos 30 graus. Então, nem sempre está entre 0 e 90 graus ali. Sobre o desvio de eixo, ele pode, normalmente, vai estar, o eixo normal, ele vai estar com AVF positivo, D1 positivo, então ele vai estar nesse sentido aqui, do, do ápice do coração. E um desvio de eixo para a esquerda, o D1 vai estar positivo e o AVF negativo. Um desvio de eixo para a direita, o D1 vai estar negativo e o AVF positivo. Um desvio extremo de eixo para a direita vai ter também, assim como o desvio de eixo para a direita, o D1 negativo e o AVF negativo também. Então, o que diferencia essa intensidade do desvio para a direita seria o AVF. O AVF negativo nesse extremo e o AVF positivo nesse não tão extremo assim. A gente tem aqui uma representação gráfica desses desvios. O coração vai ficar dessa forma, com desvio de eixo para a direita.
e dessa forma com desvio de eixo para a esquerda. Aqui a gente tem um ECG que mostra D1 negativo, a derivação, a gente tem que olhar sempre o complexo QRS nesses desvios de eixo, e a gente vai ver também aqui um AVF positivo. Então, D1 negativo, AVF positivo, a gente tem um desvio de eixo para a direita, igual está aqui, assim. A gente tem aqui as derivações precordiais, o desvio de eixo é nas derivações dos membros, e aqui nas derivações precordiais, está escrito errado aqui, mas precordiais, começa assim. Normalmente, V1, o R é menor, então V1 aqui, ó, R menor, menor, e depois ele vai aumentando. Depois, numa situação patológica, V1, o R já vai ser maior do que a onda S. Então, a gente pode observar aqui que o R está maior que o S, e também, ao contrário, o R vai estar menor do que o S no V6. E aí a gente vai ter aqui um caso sugestivo de sobrecarga direita. Nessa sobrecarga a gente tem critérios diferentes para a gente achar se é direita ou esquerda. Na esquerda, os critérios são bastante. A gente tem que filtrar bem os que a gente vai usar, porque são muitos. Eles podem ser divididos em critérios de índice de voltagem versus duração, do QRS, e também os critérios de score de pontos. A gente vai focar nessa aula sobre o índice de voltagem. Existem os principais, e esse Sokolov-Lyon-Rapoport é um que tem uma especificidade, uma sensibilidade muito boa, e também ele é utilizado muitas vezes como primeira escolha para identificar no traçado eletrocardiográfico. A gente tem aqui outros critérios, é interessante a gente conhecer todos, só que a gente já achando aqui, ó, o de Sokolov, a gente vê que a onda S em V1 ou S em V2, o que tiver maior a gente escolhe, aqui no caso V1, ela vai ser somada à onda maior entre V5 e V6. Então a gente vê que V6 também é maior. Então aqui a gente tem aproximadamente 5 quadradinhos, 4 quadradinhos, então a gente tem que 20 milímetros aproximadamente. Aqui a gente tem aproximadamente 5 quadradinhos. E a gente já supera aqui o critério de Sokolov, que é acima de 35 milímetros. Então a gente já pode dizer que é sugestivo de uma sobrecarga ventricular esquerda. Aqui, não mais nas derivações precordiais, agora nas derivações dos membros, para a gente identificar também uma sobrecarga ventricular esquerda, a gente tem alguns critérios mais utilizados que os outros. Esse aqui, primeiro, a gente já pode identificar nesse traçado aqui, ó, em AVL, a gente vê que tem mais de 13, aqui aproximadamente 15 milímetros, então a gente já identifica uma sobrecarga ventricular esquerda por meio dessas derivações dos membros. E agora voltando ao problema, o que se espera do CG desse paciente, né? A gente vê que ele tem uma estenose, sugestivo de uma estenose aórtica, a gente vê que o ictus dele está desviado, e a gente também pode confirmar isso por meio do ECG dele. Só que esse ictus aqui, ele está desviado, mais sugestivo de uma dilatação de câmara ou hipertrofia excêntrica. Numa estenose aórtica, é mais provável que ocorra uma hipertrofia concêntrica. Então, esse icto não estaria tão assim no sexto espaço intercostal. Claro, depende do biotipo do paciente. Aqui a gente vê um ECG, pode ser o ECG desse paciente, e a gente vê aqui, ó, alguns critérios de sobrecarga ventricular. Por exemplo, a gente vê pelo de Sokolov, o V1 tem mais de 4 quadradinhos, então tem mais de 20 milímetros. E aqui em V6 também, ó, a gente vê mais de 4 quadradinhos, ó, então somando os dois, dá mais de 40 milímetros, então já cumpre aquele critério de Sokolov e já pode ser sugestivo de sobrecarga ventricular esquerda. A gente pode ver também nas derivações dos membros, por exemplo, aquele critério de ser em AVL maior do que 13 milímetros, a gente vê aqui também, ó, está mais ou menos em 17 milímetros, então a gente já cumpre aquele critério. E com isso a gente identifica no eletrocardiograma as alterações sugestivas de sobrecarga ventricular. Pode ser tanto proveniente de uma hipertrofia quanto de uma dilatação. E essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção.